Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Gazeta de São Paulo. Eu sou o Leonardo Sandri e pode cravar que o G Mais Esportes hoje é com um grandíssimo convidado, o jornalista Gabriel Sá. Muito obrigado. Pô, irmão, prazer estar com você, prazer participar por aqui. Sempre muito bacana bater um papo da carreira, falar de futebol, falar de São Paulo também, que eu sei que a gente vai falar bastante, então prazer estar com você e ótima tarde, noite, dia para quem estiver assistindo a gente. O prazer é todo nosso. E começando já de carreira, você ainda não é formado, né? Você estuda na Casper. Quantos anos você tem? 18. Como que é para você, né, um dos jornalistas já mais importantes do São Paulo, tem que conciliar o estudo que você começa lá atrás, né, no NDT. Sim. Como que foi misturar o ensino médio e agora a faculdade e ainda assim não perder o foco e conseguir cobrir os jogos? Cara, quando era no ensino médio era mais difícil, porque eu estava na Jovem Pan já, estava como estagiário sabe muito bem como é que funciona o negócio, então você conciliar estágio com um terceiro do médio, uma grande emissora que era a Jovem Pan, então eu tinha que mostrar trabalho todos os dias praticamente, porque você tá na chance da sua vida quando você está na Jovem Pan, né? Então tem que conciliar. Foi difícil, eu lembro muito bem, né, de eu ter feito Enem no dia da Copa do Mundo, que foi o dia da estreia da Copa, então eu fui de manhã fazer o Enem e de noite eu estava trabalhando na Jovem Pan fazendo plantão para os próximos dias de Copa, e foi assim também como meu vestibular, então eu tive que conciliar a Copa do Mundo e folga, né, para tentar fazer meus vestibulares, fiz 3, né, passei nos 3 também, então, cara, passa muito assim, antes era mais difícil, hoje em dia a Casper tem uma certa flexibilidade também, consigo viajar, consigo repor aulas, consigo fazer uma coisa mais tranquila, né, ver a matéria depois, e isso me auxilia, claro, estou ainda no segundo ano, pode ser que fique mais complicado, né, daqui em diante, mas, cara, tô conseguindo conciliar assim, e é isso, é assim, tentar equilibrar os pratos, não vai, assim, nunca dá para ser perfeito em nada, mas é tentar ir levando e uma hora acaba, né? E aí o TCC vai ser sobre futebol. Isso é futebol, com certeza, eu ainda não escolhi o tema, mas tô pensando. E você começou jovem, né, como a gente estava falando agora, e tem aquele preconceito, né? Tem. Ah, quantos anos ele tem de jornalismo, como que ele está cobrindo esse espaço, está roubando o lugar de alguém mais velho, você já passou por isso? Cara, passei muito no começo por isso, ainda passo hoje, porque assim, claro, né, a gente tem que entender o terreno que a gente está pisando e entender também que muitas vezes vai ter gente que vai ficar brava porque você está assumindo um certo papel protagonista em cima de coisas que o cara faz há 20, 30 anos e tal, e aí o cara fica bravo com o seu desempenho profissional, isso faz parte, mas eu sempre, cara, lidei com calma. Eu, quando fazia jogos em estádios, aí no começo os caras acharam que eu era, tipo assim, infiltrado, não era jornalista, tinha que mostrar a carteirinha toda hora e tal, porque era uma criança fazendo as coisas, né? Então, as pessoas, claro, não era uma coisa tão fácil de se lidar, mas a gente vai aprendendo, vai tocando, o que importa é a audiência gostar do trabalho. Eu sempre tive muito apego nisso, não é número por número, mas quando a audiência me dá um feedback melhor do que os outros me dão, eu sei que eu estou no caminho certo, e de resto a gente tem que aprender a lidar. Infelizmente, se eu fosse um cara de assim, 40 anos, tal, de ramo, visse o moleque também chegando, eu falei, opa, quem que é esse cara aqui? Então talvez eu entenda um pouco esse lado também, embora eu não concorde com algumas coisas que passei, né? Mas teve algum episódio assim mais forte em específico que você tenha passado, ou em cobertura de jogos, ou até por alguém do próprio São Paulo, ou de algum colega de profissão? Ah, tem sempre assim, tem assim dois pontos que eu fico incomodado assim quando eu falo da minha profissão tão cedo. Um, que aí às vezes não é por maldade, às vezes que é aquela pergunta do quem colocou, sabe? Quem que te colocou? Quem colocou esse moleque na cidade aqui? Quem que faz isso? E também aquele olhar meio torto de, pô, eu tô aqui e tal, e parece que o meu trabalho é brincadeira, parece que é sacanagem, sabe? Mas isso mudou, virou uma chave interessante na Jovem Pan, porque aí ninguém vai questionar o repórter da Jovem Pan, né? Vão questionar se eu tô com a minha página pessoal, tô com o meu, enfim, na arquibancada tricolor, que hoje em dia mudou já uma visão, mas no começo era muito a mídia de torcedor e tal, então ninguém dava tanto valor, tanto respeito. Hoje em dia já virou uma chave nisso, mas eu acho que faz parte, assim, infelizmente a gente tem que aprender a lidar, mas talvez na Jovem Pan acho que foi uma virada de certa credibilidade para mim, porque aí o pessoal parou de questionar quem que eu era, quem que eu ia ser, assim, sabe, com o uniforme da Jovem Pan, então pararam de encher tanto o saco nesse sentido. E aí você,
com qual idade você começa? Você começa no NDT, o Sgarbi já estava ou o Sgarbi entra depois? Eu comecei com 9 NDT, era uma página de Instagram, não era trabalho. NDT, para quem não sabe, é Notícias do Tricolor. Isso. Foi a minha página assim, inicial, comecei com 9, comecei a fazer uns posts e tal. E aí eu já estava também dando algumas informações também, passando algumas coisas tal, replicava muitas informações também, né, dando crédito, claro, dos outros. E aí a página começou a ficar grande, ganhou acho que 100 mil seguidores também em 3 anos. E aí eu abri para que o público pudesse me enviar texto, porque eu fiz um site, eu tipo, aprendi a fazer site naquela época, fiz um site e tal, falei, pô, eu vou fazer uma editoria, entre aspas e tal, e eu vou chamar gente do público. Falei, pô, mandem textos aqui e tal, que eu vou avaliar. E aí o Sgarbi tinha uma página de surf, né, na época, ele é surfista até hoje, tal, posta, e aí ele mandou um texto. E aí eu falei, pô, achei legal tal. Ele mandou depois o texto dele do Enem pra mim, falou, eu fui bem, acho que dá pra ver me inscrito e tal. Eu falei, não, beleza, show de bola. E aí, cara, passou. Aí, e era não remunerado no começo? Era não remunerado, era assim, colaborativo total. E foi assim por um bom tempo que a gente foi segurando os ganhos para tentar melhorar o produto e tal. Então ele foi um cara que, eu sempre falo, né, ele é muito bom no que ele faz, mas ele também teve muita disposição para no começo não querer ganhar, já que ele já estava na faculdade. Então ele poderia exigir, tá bom, eu faço isso aqui só quando eu for fazer e tal. E o chefe dele na época, eu tinha o quê? 13, 14 anos, ele também poderia torcer o nariz para isso, mas ele foi muito tranquilo. Veio a pandemia e a gente falou, cara, bora fazer live, né? Porque live na época, acho que é assim, todo mundo fez uma live na pandemia, né? No Instagram e tal. E eu, cara, não gostava de fazer. Eu falava, pô, não quero fazer live e tal. Aí ele falou, eu faço então. Eu falei, beleza, vou deixar com você. Aí a gente estreou com o Bosco até as lives, a bandeira dele caiu atrás, negócio engraçado. E aí ele foi fazendo, foi ganhando cancha e tal, veio esse concurso da Band, ele passou e hoje está no Jogo Aberto, voando pra caramba, 1 milhão de seguidores, tá bem demais, né? Mas foi mais ou menos assim a trajetória com ele, né? Inclusive, Sgarbi, também queremos você aqui também, tá mais do que convidado. Ele vem, ele é... E aí, como que foi essa virada de chave para Jovem Pan? Porque você entra ainda, né, antes dos 18. Sim. Foi pela... Você estourou, a Jovem Pan ficou interessada, como que foi assim? Exato, eu entrei com 16 na Jovem Pan, assim, quase que recém-completados o Chacon, né, já que eu dava informação, estava começando a ter uma cancha também de assim, uma certa credibilidade. O Chacon estava num grupo de WhatsApp comigo, né, porque a gente tinha um grupo lá de informações e tal, e aí ele me chamou e falou, vem aqui na Jovem Pan, a gente quer te contratar, eu falei, pô, e eu tinha 15 na época, né, aí eu fui visitar. Ele falou, pô, mas tem 16. Eu falei, não, 15. Ele falou, puta, não pode tal, porque pela lei não pode nem ser jovem aprendiz, menor aprendiz e tal. Aí quando eu fiz 16, eu faço em agosto, em dezembro ele me chamou. Aí eu fui como jovem aprendiz, comecei no dia 2 de janeiro, então eu já comecei começo do ano. Depois fui efetivado, tive que ser emancipado para ser efetivado, que aí tinha que criar MEI, aquela história toda legal e tal. Mas, cara, então... Foi assim, né? Com 16 chego na Jovem Pan de aprendiz, e aí eu conto uma história em todo podcast que eu vou também, que é do Asmar, o pilhado, que tinha acabado de chegar também. Hoje ele é apresentador da Jovem Pan. E aí, cara, eu conheci ele, evidentemente, pelas polêmicas e pelos vídeos dele, né? Que ele fazia de futebol, entrevistas bacanas e tudo mais. E aí eu tava na redação, falei, pô, vou esperar pra falar com esse cara, porque eu ouvi ele falando do Rossi no Flamengo, aquele goleiro que joga no Flamengo hoje em dia, inclusive, e ele no jeitão carioca dele, porra, irmão, não sei se o Rossi vai jogar no Flamengo e tal. E eu, pô, beleza, então vou ficar aqui. E eu tinha um contato do empresário do Rossi, né? E aí eu falei, cara, vou enviar uma mensagem pra esse empresário aqui, vai que eu tento a sorte. E aí ele me deu uma resposta bombástica, assim, me deu uma baita resposta, eu falei, pô, beleza, temos algo aqui, né? E aí... Isso foi em que ano? Foi em 2022, que foi quando eu entrei na Jovem Pan, lá para janeiro, fevereiro, enfim. E aí eu fiquei esperando ele, assim, acabar o plantão, porque eu tinha que sair às 5, bater ponto, tal, bati ponto e fiquei na redação esperando ele sair da sala lá, que ele estava numa sala interna. Ele foi sair 7 da noite. Aí eu falei, tem um minutinho? Ele falou, tenho. Aí eu falei, eu sou o Gabriel, tô estagiário e tal. Eu ouvi você falando do Rossi, tem aqui uma resposta do empresário dele, passei para ele, falei, isso aqui e tal pode dar no ar, porque ele estava na Jovem Pan, eu falei, pô, vou querer ajudar. Ele, cara, gostou, deu a informação no ar, me deu uma moral no ar. E aí passou, acho que 10 dias, ele me chamou para ser produtor dele. Tipo assim, ele tinha acabado de entrar, ele ia ser o cara da casa, assim. Ele me chamou, ele não sabia a minha idade, ele soube depois, falou, não tem problema, vem com a gente e tal. E aí eu fiz o podcast dele com o Vampeta, né, por 1 ano e 2 meses, se não me engano, que a gente fez mais de 40 episódios, foi assim muito legal, uma puta experiência legal de produção pra mim. Fez com o Zico, eu juntei pilhado em Casa Grande, foi assim muito legal fazer.
E aí eu fui crescendo, eu fui ganhando produção, um pouco de tempo também de tela e tal, e isso me ajudou bastante lá. E o Vampeta é esse cara que todo mundo fala, Cara, né? ele é sensacional. Ele é um cara que é difícil, assim, você contar só uma história dele, porque ele é um cara muito engraçado, ele é um cara que conta as mesmas histórias, às vezes você dá a mesma E é risada, mas sempre ele é um muito cara muito, assim, coração bom. Talvez da Boleirada é o principal cara, assim, que eu criei uma amizade legal, ele me chamou pra ir lá no União dos Operários, que é onde ele joga bola e tal, né? Os caras me chamam de filho do Vampeta quando eu fui lá, foi, cara, muito legal. Pô, ele é um puta coração bom, assim, ele ajuda muita gente que a gente não sabe, então claro, né, a gente sabe que os caras ajudam, mas ele na rua, quando alguém pede, enfim, gorjeta, pede ajuda, ele dá uma nota de 50, de 100, assim, ele é um cara que ajuda sem muita cena, então é um cara que, de fato, eu, tipo, aprendi a admirar meu pai, eu detestava pela época de Corinthians, tal, São Paulino normal, e aí até ele criou uma admiração depois, quando ele foi entender um pouco mais o que era o Vampeta. E aí você fica 1 ano e meio, mais ou menos, Eu fiquei de janeiro até agosto do ano seguinte. Fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E aí como que foi a decisão para sair? Que você deixa a Jovem Pan, aí você fica um tempo só no seu canal pessoal e depois no Arquibancada Tricolor, né? Exato. Cara, foi duro, assim, porque eu tava pensando nisso desde maio, porque, né, no ano seguinte em diante, foi pós-eleições também, começou a ficar muito difícil certas coisas lá de assim, material humano mesmo, né? Porque a gente começou a perder muita gente, começou a sair muita gente, e aí eu fiquei muito assim, né? A minha função que antes eram 3, passou a ser só eu e tal. E aí eu tava começando a assumir produção principal, e aí eu não culpo a Jovem Pan porque não tinha o que fazer, tinha que entregar, né, as jornadas, a gente ia entregar o mesmo produto, mas tinha que se esticar um pouco mais plantão, já que a gente era também PJ, que não tem tanta aquela coisa do, né, direita, aquela coisa toda, ainda tem, né? Mas assim, cara, eu passei a esticar muito o plantão, assim, passei a ficar assim, papo de 14, 15 horas na redação e tal, então fazendo produção, fazendo switcher e tal. E aí switcher, eu acho legal, acho que é válido, eu gosto de fazer produção, mas é que você não tem tempo de tela, então assim, não é nem questão de ego, mas é que é a mesma coisa todos os dias. Então tem uma hora que você faz isso por 3 meses, você não aguenta mais ver a tela, sabe? Você não aguenta mais ver um voice, sabe? Pô, você não aguenta mais falar com a operação técnica, aquelas coisas que vão te cansando. E aí teve um episódio que assim, eu tava já meio inclinado a sair, tava inclinado a ir embora, e aí teve meu aniversário, 27 de agosto, fiz 18 anos. E aí eu tinha combinado lá tal, que foi, pô, eu tô aqui e tal, tudo mais, mas eu preciso ir celebrar um pouquinho, tá? Então eu faço jogo de manhã e de tarde, eu ia fazer um plantão de 5, 6 horas e saio de noite para poder jantar com a minha família e tudo mais. E aí esse dia faltou ou teve algum problema de saúde o operador de imagem. E aí falaram, então, Gabriel, jogo do Flamengo, que era tipo 6 da tarde, 7 da noite, enfim, é você que vai operar. Eu falei, sério? Ele falou, E aí eu fiquei lá fazendo operação até 10 da noite, eu fui jantar com meu pai, tipo, 11 da noite. Aí eu cheguei no dia seguinte e falei, obrigado, sou grato, mas chega, pra mim não dá mais. Eu tava assim, eu não via meu pai, né? Quando eu via ele no almoço, eu não via ele, tinha um mês já, tipo, coisa assim, sabe? Que você passa a perder a identidade quando você fica tão imerso nisso. A vida profissional toma a frente da pessoal. Cara, não tinha folga, era assim, eu cheguei a ficar 40 dias direto, então, pô, uma hora você bitola, né? Mas aí foi pensando também no crescimento pessoal, que aí vem sendo uma atitude comum de muitos jornalistas. O próprio André Hernan, por exemplo, ele deixa a Globo para investir no canal pessoal. O Nicola cresceu bastante no YouTube depois de deixar a ESPN, então você também pensou não, como você diz, não por questão de ego, mas por questão de imagem mesmo, de você conseguir crescer descolado de uma grande empresa? Eu acho que assim, né, um dos pilares também, claro, né, eu fiz muito mais no impulso de não aguentar mais, mas também um dos pilares que me deu uma segurança era meu patrocinador na época, uma casa de aposta, acho que não pode falar o nome aqui, né? Fica à vontade. A KTO, né, mas eles me seguraram também, que eu falei, vou sair, mas eu vou investir no meu canal, preciso de um up aqui, porque eu meio que bato a conta. Só, beleza, estamos fechados com você, vamos embora. Então, pra mim, falei, pô, beleza, tenho aqui já uma base, uma estabilização financeira que eu não teria, e aí falei, vou investir no meu canal a todo custo. E aí pessoas me ajudaram no meio do caminho, Daniel Perrone também, que é o jornalista influenciador de São Paulo, abriu o escritório dele pra mim, virou meu estúdio, então eu fazia as lives de lá, comecei uma live com o Souza até, comecei a fazer umas lives legais e tal. E aí, cara, meu canal, que tinha em
um meio tinha 20 mil inscritos, em 3 tinha tipo assim, 40, então foi um crescimento muito forte. E eu, assim, eu poderia falar, já que deu certo, de que eu saí pensando, então, cara, mas eu saí porque eu tava desesperado, eu saí porque eu não aguentava mais, e foi meio que assim, saí, vamos ver o próximo dia. E aí, cara, muita gente me ligou, muitas propostas legais chegaram, e eu fui ouvindo, tentando digerir. Eu pedi 3 dias para pensar para todo mundo, assim, falei, pô, deixa eu pensar 3 dias aqui, é muito novo para mim. E aí, claro, inclusive, cara, eu vejo assim, muita gente legal me ligou, o próprio Piperno, que é um puta cara legal, me ligou e tal, falou, pô, Gabrielzinho, porque a gente saía no mesmo horário praticamente, assim, de noite, a gente ia lá embaixo tomar cerveja e tal, então o Piperno é um cara muito legal, assim, gosto muito dele. Então, cara, eu tive várias ocasiões, né, situações, e aí o Senna veio com uma oferta pra mim que não era o que eu tava esperando, assim, porque, pô, você geralmente espera uma oferta de, a gente vai te pagar tanto pra você entregar tanto. Ele falou, cara, e se a gente pagar as suas viagens pros jogos fora de casa, com tudo pago pra você, e aí você entregar um certo conteúdo pra nós? Aí eu falei, tá, cara, já que eu tô com uma estabilidade com a casa de aposta, quero investir no meu canal, posso fazer um conteúdo pra eles? Eu vou abraçar a ideia. Então eu abracei a ideia, aí depois fechei com a rádio do Nilson César, que era da Jovem Pan também, é da Jovem Pan ainda, né? Que tem uma rádio pessoal, e aí fiz jogos para ele, então ajudou a dar um certo complemento também de renda e de demanda, então consegui conciliar os dois mundos, fui tocando dessa forma, e eu cara, sempre falo, né? Porque eu tava, quando eu passei a viajar, tem até a foto aí, que é a foto do jogo no Beira-Rio, né? Contra o Internacional, foi em setembro esse dia, né? Tá aí na tela? Cara, enfim, eu fui até lá, foi a minha primeira viagem. Eu sempre vou lembrar também que o voo foi cancelado, sabe? Falei, porra, não é meu dia isso aqui, não é pra mim, sabe? Mas foi cancelado o voo, depois voltou, tudo mais. Então, cara, fiz essa primeira viagem aí. E eu tava nessa época, né? Aí já é uma viagem que eu fiz pela Jovem Pan, né? Também La Paz, na Bolívia, né? Com o Giovanni Chacon. Mas a viagem lá pro Beira-Rio, cara, no jogo contra o Inter, eu tava com princípio, assim, isso eu nunca diagnostiquei, mas eu percebi depois, eu tava deprimido, cara, quando eu saí da Jovem Pan. Eu tava assim, eu achava que eu não era bom no que eu fazia, achava que eu tava, tipo assim, que eu ia durar mais um ano ali e ir embora e tal. E aí eu peço demissão meio que no impulso, e aí, claro, né, é difícil falar que eu me arrependi, mas assim, um dia depois eu falei, cara, o que eu fiz? Porque eu tinha uma dependência de achar que era o meu chão, porque era a minha base, era o meu mundo, né, Jovem Pan, era o meu trabalho. Então, eu depois, cara, fui tentando entender as coisas, fui tentando assimilar, e aí o Senna, que é o CEO e tal, ele me contou depois isso. Ele não tinha dinheiro para me pagar na época, ele só gostava do meu trabalho, ele tirou do bolso, ele tinha uma poupança ali dele, sabe, ele tirou do bolso e foi pagando para eu ir. E ele me ajudou muito, eu sempre sou muito grato, tanto é que a gente tem uma amizade muito legal, a gente estava jantando pós-jogo, né, sempre janta pós-jogo e tudo mais, porque ele tirou do bolso, então ele me tirou de uma puta fase horrível com o esforço dele, né? Então, cara, eu tenho uma dívida de gratidão muito forte, e aí foi desenvolvendo arquibancada. E agora aumentou, né? Agora aumentou o Chacon, bastante, o próprio Ursinho, que é ídolo de São Paulo. A gente conseguiu um bom investimento também, né, em cima das conversas, pelo que eu vinha apresentando, pelo que o Senna vinha apresentando, a gente conseguiu um investimento legal para tocar a página, para tocar o nosso projeto. Eu hoje não sou mais contratado, eu sou sócio da Arquibancada Tricolor junto com o Senna, então também teve uma mudança aí na minha disposição. E, cara, hoje é muito assim, a gente tem uma relação muito boa, e eu olho para trás e vejo que às vezes essa é uma decisão que dá para ser tomada antes até, sabe? Porque eu vejo que foi tão rápido, tão bacana as coisas. E é uma mídia alternativa também, né? Não é uma o mídia simples. alternativa. A quem assim, não conhece muito, é como se fosse o meu timão do São Paulo, né? A gente sempre busca, a gente almeja isso. Porque era o único que tinha, era o meu timão. Né? Tem o meu timão, o nosso palestra, Diário do Peixe, Colando Fla, que são alguns que fazem, né? Mas o nosso também do São Paulo não tinha essa lacuna, e a gente vende a ideia que a gente é uma emissora de TV de São Paulo no YouTube. Porque a gente tem grade todo dia, tem 3 ao vivo por dia, narração de jogo, então a gente tem aí um streaming muito legal feito pro São Paulino, e é um projeto que eu tô, cara, pirando, assim, gosto muito. E aí os jogos da Copinha, que você foi em todos, foi pela arquibancada também? Foi tudo pela arquibancada. Cara, isso é engraçado, né? Porque eu tava na praia, e aí dia 1 de janeiro eu volto e vou para Araraquara. Me enfio em Araraquara um mês de janeiro inteiro, né? Então, poderia ter escolhido ficar na praia sossegadão e tal. Eu falei, cara, quero fazer a Copinha,
porque queira ou não queira dar cante a Copinha, né? Eu nunca tinha feito muito zona mista, tinha feito pouquíssimas vezes, falei, cara, aqui na Copinha, e foi exatamente assim, você chega, tem você e mais um pra zona mista, você faz 8 perguntas, moleque, você quer estar ali perguntando e tal, então ao mesmo tempo que é desenvolvimento para jogadores, é para jornalista também. Então eu falei, cara, Copinha vai ser minha praia aqui, vou fazer. Fiz alguns jogos de base também, que eu falei, cara, vai me ajudar, né, a desenvolver jogos de base. Então fui nessa toada. E ainda aproveitando do Arquibancada Tricolor, vai pegar um gancho. A Arquibancada Tricolor levou o Carlos Belmonte, inclusive você participou da entrevista. E no começo do ano, não sei se o Belmonte teve alguma coisa a ver ou não, uma nota do São Paulo, que pelo menos da minha parte foi a única vez que eu vi um clube soltar uma nota para um jornalista. Um jornalista que é torcedor, além de tudo, do clube, então não faria nem sentido ele querer prejudicar. Que foi, a nota se deu por causa da notícia do Muricy, é isso? A informação é do Carpini, que foi a informação da nota, que foi a informação, e era uma coisa detalhe, e eu tinha corrigido, foi o que gerou também maior estranheza da nota da Associação de Jornalistas de São Paulo, quando saíram em minha defesa, porque eu dei a informação que o próprio Carpini estava fechado com São Paulo, e que ele já estava em São Paulo. E aí, isso uma fonte me passou, e aí depois ele falou, não, cara, ele tá em Caxias, ele vem para São Paulo. E aí eu falei, pô, fiz uma correção depois, né, 15 minutos depois, falei, só uma errata, né, que eu falei, cara, detalhe, falei, só uma errata em um detalhe, algo assim, né, que eu escrevi. Ele não tá em São Paulo, ele tá em Caxias, ele vem depois e tal. E aí te surpreendeu essa resposta do São Paulo ou era uma coisa que você esperava que pudesse acontecer? Cara, eu sempre falo isso, né, isso é até engraçado, tem uma página de meme, né, que chama Geladeira Tricolor no Twitter, e eu achei, falei, pô, geladeira é duro, né, quando me enviaram o print, eu falei, pô, é ele brincando e tal, aí eu fui abrir o perfil do São Paulo, falei, oi, é pra mim isso aqui? E aí eu falo também, por sorte, eu tava na mesa tomando um café com o meu ex-chefe da Jovem Pan, que era o Gabriel Dias, que a gente ficou amigo, a gente viajou junto, a gente é amigo até hoje e tal. E aí eu tava na mesa com ele, e aí também ele escreve bem pra caramba, ele me ajudou a fazer uma nota de prontidão, porque eu falei, cara, se eu esperar isso aqui esfriar muito, eu vou tomar porrada por 3 horas, e aí quando eu for explicar a situação por inteiro, aí sim, mas aí efeito de internet é efeito manada. E eles não usaram nem a palavra jornalista, né, na nota. Blogueiro é influenciador. Mas, cara, tá bom, eu não sou formado, eu aceito a crítica. Mas assim, quando a nota sai, né, eu falei, cara, tem que dar uma resposta de prontidão, porque eu tinha coisas já para falar no gatilho, coisas engatilhadas para expressar, e é muito engraçado você ver o efeito da internet, porque quando sai essa nota oficial, nos 15 iniciais, eram umas respostas, né, de páginas de zoeira do São Paulo, tal, falando, nossa senhora, acabaram com ele, tal, não sei o que, tipo assim, endossando. E aí eu faço uma nota, acho que meia hora depois. Quando eu solto a nota, a grande maioria apagou o comentário e escreveu outro. Tipo, nossa, absurdo. Então o pessoal meio que é o efeito manada. Então a gente sabe como é que funciona o jogo da internet, a gente sabe como é que funciona essa história. Então, cara, eu tive muito apoio, acho que eu ganhei 30 mil seguidores, assim, em 2 horas, coisa surreal, assim. Foi muito um up gigantesco no Instagram também, no Twitter. Então foi muito bacana, virei Trending Topics por 12 horas, negócio top 1, assim, Brasil, coisa surreal, né? Mas hoje em dia a relação com o São Paulo, não sei se na sua nota ou no vídeo que você grava depois você chega a falar que em alguns jogos até a zona mista você tinha alguma dificuldade por ser barrado. Hoje em dia melhorou isso. Eu menciono 2 episódios, cara. Menciono o episódio que eles ligaram na Jovem Pan pro Vanderlei Nogueira para pedir minha demissão, né? Isso aconteceu. Houve um papo, então menciono esse episódio e falo do episódio também da zona mista que eu não era liberado para fazer, né? E aí hoje em dia eu posso fazer zona mista, eles já mudaram alguma coisa. A gente sabe que assim, às vezes talvez, e aí não é sendo ingênuo, mas às vezes exageram, então... O próprio Belmonte ter ido numa entrevista... então, eu não quero nem assim, personificar as coisas em uma pessoa só, não sei dizer exatamente quem que encabeçou essa nota e tudo mais, eu tenho minhas teorias, né? Enfim, de repente para isso, mas assim, eu acho que foi uma baixada de guarda, por quê? Porque eles esperavam, e aí eu sempre falo isso também, não é nenhum vitimismo, mas é que eles esperavam que a nota fosse acabar com a minha carreira. Tipo assim, solta a nota aqui, aí a torcida vai odiar esse moleque pro resto da vida e ele não vira mais um problema para nós de, enfim, vazar informação.
E foi efeito contrário, né? Então, eles queriam me derrubar, eles me levantaram muito, assim, mas muito. Fora que tinham outros jornalistas que erravam muitas matérias e até publicavam coisas negativas que não se confirmavam, né? Então, inclusive, e você vinha acertando... Era o meu nome, o nome do Belmonte que você falou, e um outro jornalista abaixo como os trailers de Trending Topics de assim, Brasil. Então, houve esse efeito, essa comparação que você falou, foi feita muito na internet também. E você vinha muito bem, assim, dando as notícias em primeira mão. Mas ainda, só para encerrar essa parte, tem uma notícia do Muricy, né, que eu mencionei no começo, que você solta acho que um pouco antes da escolha do Carpini, que eu não me recordo agora se depois da queda do Carpini, de novo, você chegou a ter essa informação, mas que o Muricy seria o técnico de São Paulo. Eu postei que tinha um convite para ele, que ele estava balançado e que era o plano A do São Paulo. E de fato foi na época, ele até falou depois, né? Porque assim, na época todo mundo, porra, mentiu porque não dá certo. Mas ele falou numa entrevista para a TNT depois que ele teve o convite, a boleirada chamou ele para assumir e tal, e ele não quis. Então ele falou que ele teve o convite, ele negou, que foi o que eu noticiei na época. Mas claro, quando esse foi só antes do Carpini, depois da queda dele... Pós-Carpini não teve mais esse papo, mas a minha informação é em cima de uma reunião que teve, e aí enfim, pessoas também pós-nota, pós-episódio todos, quem desmente na hora, mas depois fala, pô, mas tava certo aquilo ali, fica tranquilo, vou falar agora pra mim. E as entrevistas do Muricy são muito boas, né? São boas. Até abordei aqui com a Priscila, inclusive está disponível esse vídeo aqui no nosso canal também. O Muricy, acho que é uma entrevista para o Arnaldo e Tironi, que inclusive Arnaldo e Tironi também estão convidados para vir muito aqui se quiser. Ele fala que a parte de não poder cobrir a entrevista, as sessões de treinamento, era porque ainda tinha um protocolo de Covid, que acabou já há algum tempo, né? Então, até abordando isso, é muito difícil para um jornalista, não só do São Paulo, né, mas no geral, cobrir as sessões de treino. E muita gente não fala, né? De novo, como eu abordei com a Priscila aqui, o Moreira se machucou, não foi muito revelado. O Ibali, que é um volante que agora com a lesão do Alisson, que a gente vai falar daqui a pouco também. E aí vem essas coisas que o Muricy parece que ele não quer muito saber, né? Ele solta e aí, se não vem uma notícia de um lado, vem do Muricy. Ou do Zubeldia também na coletiva, que ele falou do Moreira, falou de outras lesões e tal, porque existe uma falta de transparência. E como é que é para você conseguir informação? Cara, aí vai ser sempre fonte interna, você não vai conseguir ter todas as informações, então tem outros colegas, né? O próprio Hernan, que é um cara que apura muito, eu gosto muito do Hernan, é um cara que eu sei que tem críticas em cima dele, mas eu gosto muito dele pessoalmente, assim, fez podcast com a gente, saímos depois, ele é um cara muito gente boa, ele é um cara que também apura bastante, então assim, a gente sempre tenta juntar os cacos, sabe? Então, nunca vai dar para ter uma apuração 100% dos 40 caras do elenco, o que está passando com cada um. Mas quando eu tenho uma do Ibali, ele tem uma do Negruti, o outro jornalista tem uma do Alisson, por exemplo, a gente junta os cacos e a gente consegue passar a informação mais completa para o torcedor. O que não dá para cair em assim, desinformação ou em qualquer narrativa oficial. A gente sabe que tem gente que cai, né? Então, passa uma versão da diretoria, o cara já assim, passa para frente como se fosse a verdade absoluta, mas são os ossos que a gente tem que enfrentar de não estar no dia a dia da Barra Funda, e sempre tem promessas, né, de assim, quando vai voltar. Então era uma promessa antes de que voltaria pós-pandemia, depois a aspas era que o Ceni não gostava, o Ceni vetava, mudou de técnico, mudou o discurso e tal, e aí agora a própria promessa que o Carlos Belmonte trouxe na entrevista pra gente há um mês, era que eles estavam fazendo no campo 1 da Barra Funda, e aí assim que tivesse feito iam liberar. Ele está feito já tem aí uns 10 dias, a gente está ainda esperando alguma novidade. Vamos pro bom trabalho do jornalismo, né, para facilitar. Cara, faz bem pro jornalismo. Mas e do Zubeldia? Tem a mudança, né, Carpini para Zubeldia, o São Paulo cresce muito rápido, cai muito rápido e se reergue novamente muito rápido. Dá para ser campeão o São Paulo? E se sim, em qual das três frentes? A gente fala que é uma montanha-russa São Paulo no ano, né? Porque ele começa voando com o Thiago Carpini, cai bruscamente, parece que o ano acabou, depois vem o Zubeldia, reergue, depois cai um pouco, parece que vai desandar, depois ele reergue de novo. Eu acho que o São Paulo tem que contratar, principalmente agora com a lesão do Alisson, vai ter que contratar, vai ter que correr no mercado para tentar fechar um volante, algum jogador, porque é um time que tem as suas limitações, pensando na parte esportiva, né? Tem que ter mais peças, tem que ter mais qualificações para conseguir chegar mais forte nas frentes que vai ter para disputar. Então, o próprio Brasileirão, eu acho que é mais difícil por ser pontos corridos, mas assim, você ir chegar nas últimas 10 rodadas com uma distância
ainda que dá para correr atrás, 6 pontos, 7 pontos no máximo, cara, quem sabe, né? A gente nunca sabe o que vai rolar no futebol. Mata-mata também, para mim, é um time que chega forte, é um time que joga também jogos que são importantes, com uma pegada de mata-mata. Foi assim o jogo contra o Grêmio, né? Um jogo que parecia mata-mata, um jogo que parecia, de fato, um jogo de Copa Libertadores. Então acho que tem uma sinergia do Morumbis também com isso. Então acho que em mata-mata em casa o São Paulo vai conseguir crescer muito mais do que a gente imagina, mas acho que vai passar muito para não jogar no ralo o ano por contratar. E aí tem que fazer uma janela, para mim, cara, assim, 3, 4 peças impecáveis para conseguir fazer um time competitivo. E aí o que pega do Brasileirão é que caso o São Paulo vá avançando na Libertadores, na Copa do Brasil, inevitavelmente, assim como foi nos outros anos, vai deixando o Brasileirão de lado. São Paulo quer um time do Brasileirão um pouco antes, né, já nos últimos anos da era Leco, e agora com a era Casares, nunca fez um Brasileirão. Teve o do Diniz e o do Aguirre, mas que a posição final foi no máximo uma quarta posição. Mas aproveitando que você abordou, já indo para a reta final do nosso bate-papo, as transferências. A gente está gravando esse programa na quinta, um dia depois da vitória do São Paulo contra o Grêmio, que, embora tenha sido uma vitória importante, teve a lesão do Alisson. Thiago Mendes era um volante já especulado. O que tem do Thiago Mendes e, com a lesão do Alisson, tem mais algum nome agora que o São Paulo vai contratar? Serão 2 volantes? Eles vão buscar um pelo menos, pode ser que sejam 2 agora com essa lesão do Alisson, mas eles querem fechar já um de prontidão para conseguir segurar a Libertadores, Copa do Brasil, que a gente sabe que está aí, o sorteio é hoje, inclusive, né? Então a gente vai conhecer o adversário do São Paulo. E, cara, o Mendes é uma situação que é muito chata pensar na novela, porque ele vem para Barra Funda, ele conversa com o São Paulo, ele tem um acerto de salário, tempo de contrato e luva já há um mês. E aí o papo era, beleza, agora a gente vai no Al Rayyan, vai ser fácil para liberar. E aí conversa com o Al Rayyan, a São Paulo faz uma primeira oferta, que foi 1,2 milhão de dólares, que é 7 milhões de reais. E aí demora para chegar uma contraproposta, mas demora muito, assim, demora, cara, assim, papo de 10, 15 dias para chegar a contra-oferta e chega em 7 milhões de euros. E aí o São Paulo fala... O que vocês ofereceram em reais, a gente quer em euros. Exatamente. Eles queriam em euros, que dá mais de 40 milhões de reais. Então, mas você acha que, de repente, uns 20 milhões, um meio termo? Então, e aí até a informação que o São Paulo deve apresentar hoje ainda, nas próximas horas, uma segunda oferta para tentar, enfim, matar um pouco essa história. Eu acho que é uma queda de braço. Vai ganhar ainda mais agora que a ocasião faz seu preço, né? E talvez ele sabendo que o São Paulo... Como foi o Danilo com o Palmeiras, né? Quando ele vende e o mercado sabe, vai subir o preço. Acho que vão erguer um pouco, vão esticar um pouco mais a corda do que eles imaginavam, porque precisa ter um volante o quanto antes. Mas também, cara, ele também tá enchendo o saco, pressionando, ele pitombeira, a esposa dele também tá louca para vir de São Paulo. Então é um jogador que ainda tem uma esperança aí, quem sabe, de vir aí nos próximos dias, próximas horas. Mas aí nome de volante, por enquanto, foca ele mesmo. Só o Thiago Mendes, por enquanto. E aí na lateral esquerda, né, o Wellington. Tem outros jogadores, né, falando de saídas. O Diego Costa já saiu, tem uma notícia do Juan, que ele pode estar de saída ou agora ou no fim do ano para a Turquia. O Wellington, alguns portais falam que ele já assinou o pré-contrato. Já assinou? Já assinou o pré-contrato. Vai ficar até o fim do ano, pelo menos. Aí tem o Alexandro, falaram aí também Christian Borja, que é que está sendo sondado. Como está a situação da lateral esquerda? O Wellington firmou contrato com o Southampton até, enfim, então ele fica até o final do ano inicialmente, não vão liberar antecipadamente, porque teria que pagar ali, pelo que dizem jornais italianos, né, que da interesse da Torino, 6 milhões de euros, então um valor que não vão pagar aí agora para ter o Wellington. O do CSKA na época eram 2 ou 3, né? Era mais ou menos assim. Não, acho até que era um pouquinho mais, mas enfim, passado ele tinha mais tempo de contrato, mas então ele firmou o pré-contrato e vai sair do São Paulo, e aí o São Paulo tem que contratar de prontidão algum lateral, né? O Borja é um cara que é carta fora do baralho pelo preço, ele estava fechado com o time do Corinthians, depois o empresário dele pediu mais, então assim, acabou melando, e o São Paulo entende que ele fez leilão, e aí ele está muito encaminhado para jogar no América do México também, do Jardine, né? O time do Jardine. Então, é um cara que dá para descartar. Alexandre, por sua vez, eu trouxe a informação também, pode esquentar essa semana, porque o São Paulo quer achar uma solução logo para o Wellington, e ele também, né, ele teve sondagens da Europa, eu soube nas últimas horas, uma oferta na mesa dele, que foi de 1 ano de contrato, aí para ele não faz sentido. Ele quer jogar na Europa, mas ele quer jogar por 2 anos pelo menos. 1 ano para ele não faz sentido. E aí o São Paulo oferta 3 a 4 temporadas, deve ficar para 4.
E aí pro São Paulo, né, para ele faz mais sentido. Ou de repente até uma situação igual a do Lucas, que assina por 6 meses para se quiser ir para a Europa e Pode esticar ser o também, contrato. pode ser, mas acho que o Lucas também tinha aquela questão, pode ser essa questão também de é que o Alex ele quer um contrato mais extenso. Então assim, Ele pelo já que quer eu estabilidade. entendo, ele já quer uma estabilidade maior agora porque ele não vai ganhar pouco também, né? Então ele E aí quer... falando rapidinho do Juan também, a notícia que saiu é de um time da Turquia e que o São Paulo teria ficado incomodado porque antes de renovar o contrato, o empresário já teria procurado outros clubes. Então o São Paulo espera chegar na época que ele já pode fechar um pré-contrato para renovar e se irrita. Foi esse o cenário? Foi, foi esse cenário. São Paulo demorou para abrir a conversa com o empresário do Wellington. Ele mudou de empresário também, era o Thiago, passou a ser o Nick Arcuri. E ele já está bem encaminhado para firmar um pré-contrato com o Southampton também. Então é o mesmo clube do Wellington por 5 temporadas. E o dono do Southampton é o dono do Göztepe da Turquia. E aí ele vai jogar por empréstimo no Göztepe por 2 temporadas. Então Juan e o Wellington são para o mesmo destino ali, né? Então o Southampton deve ter visto São Paulo e falou, pô, tem esses dois aqui, esses 2 bonecos aqui que estão em fim de contrato, vamos nos 2. Então são 2 caras então, que devem ter o mesmo destino. Quem sabe eles não jogam juntos daqui a 2, 3 anos ali, mas os 2 ficam até o final do ano. Então, as notícias aí do Gabriel Sá. Eu acho que a chegada seria mesmo essas pontuais, né? Um volante, um lateral esquerdo. Saídas, também a gente já falou aqui. Para fechar esse tema de transferências, tem um cara que não pode faltar, né? O camisa 55, James Rodrigues. Queria só para encerrar nesse nosso bate-papo, que você falasse qual que é o cenário, se o São Paulo, o Gol, né, soltou que ele vai ser reintegrado, que o São Paulo quer ele, o Hernan já soltou que o Casares, ele vai ficar para uma festa de aniversário, né, do domingo, você representa depois, ele é carta fora do baralho, o São Paulo vai dar uma chance para ele, ou vai depender da oferta, e também sua opinião, o que você acha que vai ser feito e o que você acha que deveria ser feito? É que o papo, né, que o São Paulo vai voltar para ele é porque hoje ele não está negociado. Então o São Paulo teria que voltá-lo aos treinos e tudo mais, mas eles esperam que essa semana vai ter uma reunião também aí nas próximas horas, deve ser sexta, pelo que eu ouvi, para também tentar, enfim, definir o futuro. Ele não tinha nenhuma oferta na mesa até ontem, pelo menos quando eu perguntei, mas deve ter uma oferta apresentada nessa reunião para tentar resolver. Tem 2 situações também, né? Tem uma situação de débito pendente com ele, que é de 10 milhões de reais, que foi parcelado isso, não está em atraso, mas ainda é um débito para você pensar em vender, né? Enfim, chispar o jogador do seu time não é tão fácil assim. E tem também uma outra situação, que é a vontade do James, né? O James, então, o próprio Rios, né, do Palmeiras, que está com muito mais moral que o James, volta no sábado. O James, ele vai dar uma festa domingo à noite na Colômbia. Ou seja, segunda ele já não volta. Porque vai estar ali, aquele pós-festa. Quiçá não volta terça. Quiçá não volta quarta. Então, assim, o São Paulo não deu um prazo oficial pra gente quando que ele volta. Falaram que é na próxima semana. Então a gente aguarda aí pra ver quando que o James vai voltar aí aos treinos. Mas, assim, é um pequeno recorte de que ele não tá tão interessado assim, de repente, né? Então, para você, Pra mim, cara, eu acho que ele é um jogador que jogou bem na Copa América, mas no São Paulo ele não está empenhado. já era na cara que ele ia jogar bem na Copa América, até porque ele fez o ano dele pra jogar bem a Copa América, né? Ele fez a pré-temporada no São Paulo, né? Tirou férias de 6 meses pra jogar um bem. Então, eu, cara, vejo que é um cara que, assim, pô, não tem nenhuma identificação com o time. Pra mim, tem 2 episódios que são também marcantes, rapidamente também. A Supercopa do Brasil, quando ele não viaja com o grupo, que ele não ia jogar. Pra mim, isso não existe, né? Você tá num grupo, chance de título, nem que você vá pra ficar erguendo o troféu e sorrindo. Quiçá ele deve nem ter visto o jogo. Então, pra mim tem esse episódio e o jogo também, que foi bem no começo, que aí talvez já era, acho que o quê? A primeira semana dele no time e já deu indício, né? A gente soube depois disso só, mas que não ia dar certo. Que foi o jogo contra o Corinthians, o 2-0, que ele não entra, ele fica no banco, entra o Lucas Moura, acaba com o jogo, tem um jantar pós-jogo, eles fazem um jantar aí pra celebrar, o time todo vai, ele não vai, porque ele não jogou. Então, assim, tava com uma semana de clube, sabe? Pô, não custa, vai lá, sabe? Dá um oi. Então, assim, mostra às vezes que ele sempre foi esse cara que se acha acima de certas coisas, né? E até curioso, porque teve o Dorival, teve o Carpini. E o próprio Zubeldia, ninguém, né? São 3 E o Zubeldia que vem da escola do Peckerman, que trabalhou tanto com o Rames na Colômbia. O Rames até fez 2 bons jogos, né? Um contra o Cobressal ainda com o Carpini e um contra o Palmeiras. E contra o Grêmio também ele fez um bom jogo ano passado. Contra o Palmeiras, que foi o jogo que ele entrou,
Ele entra dando 3 inversões de trivela, a torcida fica... Sim, mas aí teve um jogo também que foi... Esse foi com o Thiago Carpini, salvo engano, mas o jogo contra o Palmeiras com o Zubeldia é o jogo que talvez mata a chance dele jogar no São Paulo, porque ele entra pra jogar acho que 15 minutos andando, trotando, assim, parecia que entrou cansado, e aí acho que acabou ali. E aí a ideia do São Paulo, só para finalizar sobre o Rames. Chegou qualquer oferta, é para vender e tentar recuperar um prejuízo, ou qualquer oferta é rescisão de contrato e ele vai de graça? Eles vão esperar, claro, ver o que chega. Se algum clube quiser pagar alguma grana pelo Rames pro São Paulo, tá bom, mas a gente tem que considerar a questão do débito, porque também pode vir um clube e falar, a gente paga a dívida com ele de 10 milhões, então vocês matam essa dívida e ele fica com a gente. Então, pro São Paulo também, né, 10 milhões pagos é meio que abatimento de dívida com ele, então você consegue fechar a conta. Já que tem esse débito, vai ser difícil tentar negociar um grande valor pelo Rames. E aí, para fechar, uma pergunta um pouco mais difícil. Eu quero que você faça o top 3 ídolos do elenco atual do São Paulo, em ordem. Cara, do elenco atual na ordem, Lucas Moura em primeiro, para mim não tem muita dúvida. Arboleda e Caleri. Luciano seria o quarto. Seria o quarto. Acho que dentro dessas opções aí não é tanto assim. Eu acho que ele e o Caleri brigam bem pelo terceiro ali, mas acho que o Arboleda, pela identificação, pelos anos que ele passou, acho que figura em segundo aí. E o Caleri em terceiro. E o Caleri em terceiro. Bom, acho que é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não abordou aqui? Não, acho que foi, cara, muito bom. Até passou muito rápido aqui a gente falar de, enfim, carreira, São Paulo, que eu gosto de falar também, foi muito bacana. Então é isso. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, deixa seu like e acesse também o nosso site, gazetasp.com.br, nos siga no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.